Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu acredito que sim, viu? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que de repente talvez você está passando por uma situação meio delicada, mas assim, a vida às vezes ela é como aquela brincadeira de criança, sabe? Quando a gente leva as crianças naquele parque infantil que de repente foi montado em uma praça, e aí o que acontece? A criança vai lá, ela vai brincar. E ela vai se deparar com um brinquedo chamado gangorra. Lembrou agora, né? Então, a vida, ela tem dessas coisas. Uma hora a gente está lá em cima, mas outra hora, de repente, a gente acaba descendo. É assim que funciona. Mas levanta a sua cabeça, tá bom? Levante a cabeça porque eu acredito que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Tá ok? Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, agora nós vamos para o nosso momento muito especial, que é o momento da reflexão, o momento da palavra. E por falar na palavra, eu estava aqui me lembrando que lá em Atos, capítulo 20, no versículo 7 até o versículo 12, ali conta uma narrativa muito interessante. Até gostaria que uma hora com um pouquinho mais de tranquilidade você pudesse também pegar a sua Bíblia e acompanhar essa mensagem. Leia essa passagem, que é algo assim, uma história muito bacana e traz um ensinamento muito legal para a gente. A Bíblia fala a respeito do apóstolo Paulo. Ele estava ministrando a palavra, pregando a palavra em Troade. Para você que de repente gostaria de ter uma noção de onde fica Troade. Troade hoje, geograficamente, ele se encontra no país da Turquia. Então, exatamente nesse lugar era onde o apóstolo Paulo estava ministrando uma palavra do reino de Deus. E a Bíblia diz que ele acabou prolongando um pouco mais, porque o Espírito de Deus, sabe, estava ali juntamente com o apóstolo Paulo instruindo, ensinando, dando a ele a capacidade. Então ele acabou se... Não é que ele estava empolgado, mas foi mais pela condução do próprio Espírito de Deus mesmo. E aí ele prolongou aquela mensagem. Já era praticamente quase que meia-noite. E aí a Bíblia diz assim que tinha um jovem que estava assistindo também aquela mensagem, mas ele estava sentado à janela. Então imagine você, ele estava na janela, mas como se prolongou muito a mensagem, ele acabou pegando no sono. E a Bíblia diz o quê? Que ele acabou se desequilibrando e caiu de uma altura de 3 andares. É pouco ou muito, gente? Você que está me ouvindo aí, o que você acha? É pouco ou muito? É muito, né? 3 andares? Meu Deus. Todos que foram até aquele jovem disseram que ele já estava sem vida. Disseram que ele tinha morrido. Disseram que não adiantava mais fazer nada, porque, infelizmente, ele tinha padecido ali naquele momento, no momento da queda. E aí houve um alvoroço muito grande e todos desceram correndo, sabe? A Bíblia fala assim, que o apóstolo Paulo parou com a mensagem na hora. E eles correram lá para baixo. E aí eles se depararam com aquele corpo no chão. Se depararam com aquele jovem morto no chão. E ali a Bíblia fala que teve 3 tipos de pessoas que estavam ao redor daquele jovem. E aí eu digo para você, o primeiro tipo de pessoa que eu vejo que estava ali diante daquele jovem eram os curiosos. Conhece esse tipo de gente? Olha, curiosos são aqueles que se aglomeram, sabe? Ficam olhando,
muitas vezes até mesmo se atropelando um sobre o outro, porque eles querem ver o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Vira aquele fervo, começa lá, 3, 4, 5, dali a pouco tem 50 ali em cima querendo ver. E aí eu digo para você, infelizmente os curiosos são aqueles que ficam olhando, olhando, olhando e não fazem nada para ajudarem. Olha, eles não chamam nem mesmo os socorristas. Vamos chamar um SAMU, vamos chamar um bombeiro, vamos ver o pronto-socorro, uma ambulância, alguma coisa. Esse jovem não pode ficar aqui, não. Mas nem para isso o curioso presta. Gente curiosa. Dá vontade até de falar para elas, né? Olha, se não for para ajudar, é melhor ficar aqui para quê? Então não atrapalhe. Se não ajuda, não atrapalha. Dá vontade de falar isso, não é verdade? E aí eu vejo também o segundo tipo de pessoa que estavam ali naquele momento. São aquelas pessoas críticas. Conhece esse tipo de gente? Olha, esses são mais terríveis ainda, né? São aqueles que, na verdade, gente, olha, eles ficavam em volta de Eutico dizendo, a Bíblia não fala isso, tá? Eu estou apenas aqui conjecturando, trazendo aqui para a gente poder ter uma noção do que realmente estava acontecendo. Tá? A Bíblia não fala com essas palavras, mas eu quero passar para você de uma maneira mais esclarecida para você poder entender legal essa história. E aí imagine os críticos que estavam ali. De repente alguns até diziam assim, bem feito para ele, olha aí a consequência aí, ó. Tá vendo? Tanto lugar para sentar lá dentro, né, do salão onde nós estávamos reunidos, aí o engraçadinho foi sentar na janela. Aí, ó, isso podia acabar acontecendo mesmo. De repente alguém estava até falando assim, eu já estava imaginando mesmo. Eu estava imaginando que hora ou outra ia ter esse problema aí, ó, dito e feito. E, infelizmente acabou caindo. Mas consegue entender? Gente, pessoas críticas, pessoas que estão ali só para criticar, não tá ali para estender a mão, não tá ali para ajudar. Pior que os curiosos, talvez, né? Os curiosos foi lá, eles estavam ali e tal. Gente, é complicado isso. Começa a entender isso comigo. Para pensar um pouquinho. Então eles ficavam criticando, ficavam falando. Quem sabe talvez até alguém ali disse assim, foi até bom que caiu mesmo, porque estava até atrapalhando o andamento do culto. O culto estava tão bom, um camarada na janela lá, dormindo lá, e estava até roncando, nem estava conseguindo escutar o que o Paulo estava falando. Bem feito para ele mesmo, tinha que ter caído. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Não é porque uma pessoa cai na vida que significa que ela não vai ter mais jeito. Sabe, não é porque alguém cai na vida que não tem mais jeito para essa pessoa. Tem jeito sim. Sabe, porque a última palavra não é a do homem. A última palavra não são as palavras dos curiosos. Não são as palavras dos críticos, não. A última palavra, ela vem de Deus. Você já pensou se Jesus ficasse olhando para os nossos erros? Já pensou se ele ficasse olhando para os nossos pecados, os nossos deslizes? Consegue imaginar isso daí comigo? Se ele ficasse olhando para as nossas falhas, os nossos fracassos, as nossas quedas? Mas não, né? Ele não fez isso. Então aí entra a terceira pessoa que eu quero compartilhar com você, o terceiro tipo de pessoa. Aquela pessoa que ama de verdade. Alguém que acredita que mesmo depois da queda, um abraço poderia mudar tudo. E essa pessoa, sabe, eu falo com exatidão dela, o apóstolo Paulo. Lembra do que diz a palavra? Eu já falei em outras ocasiões. O apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até nisso, até no amor, Paulo, ele imitava Cristo. Lembra quando eu falei em um dos nossos programas, A Hora do Fone, a respeito de que Jesus um dia tinha abraçado um leproso? E aquele abraço foi tão significativo que o leproso foi curado instantaneamente? Assim aconteceu com Paulo. E olha que com ele foi algo maior ainda, porque todo mundo tinha visto que aquele jovem estava morto, mas diz a palavra que Paulo, ele o abraçou. Ele não ficou ali porque ele estava curioso para ver porque o menino tinha caído. Ele não ficou ali criticando porque, bem feito mesmo, eu estava pregando, ele estava lá até atrapalhando. Não falou nada disso.
A Bíblia diz que ele abraçou aquele jovem, ele abraçou a Eutico, ele sabia que havia esperança, ele sabia que havia um motivo para Deus fazer um milagre na vida dele. E aí ele disse: olha, não está morto não, ele não morreu, existe fôlego de vida aí dentro dele, existe vida nesse coração. Quando muitos acreditavam que não, os curiosos já tinham se dado por vencidos, os críticos então nem se fala, mas aquele que tinha o olhar de amor e acreditava que havia uma oportunidade mesmo depois de uma queda, ele o abraçou. E esse abraço trouxe a ele vida. Então eu faço essa pergunta para a gente poder encerrar nossa mensagem. Em qual tipo de pessoas que nós nos encontramos hoje? As curiosas, que olham e nada fazem? As que só criticam, que acusam os outros por suas quedas? São esses tipos de pessoas? Ou nós somos daquele tipo de pessoa que, mesmo vendo o outro caído, por causa de suas falhas, seus erros, seus pecados, nós paramos para ajudar? Nós entendemos que, se de repente a gente der um abraço transmissor de vida, nós podemos mudar a vida daquela pessoa. Então que você possa analisar qual é o tipo de pessoa que você tem sido, tá bom? Procure ser a pessoa que faça a diferença na vida dos outros. É momento de oração com o Pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, só tenho a agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Meu Deus, nós vimos aqui 3 tipos de pessoas que, quando alguém sofre uma queda, quando alguém comete um deslize, quando alguém comete algum erro, quando alguém está à mercê da destruição, do pecado, a pessoa está caída, a pessoa está desviada da tua presença. Ah, meu Deus, quantas vezes muitos olham por questão de curiosidade, muitos olham com pena, muitos olham com aquele remorso no coração, aquela dó. Mas olhar com dó apenas não vai trazer significado nenhum para a vida da pessoa, não vai mudar aquele que está caído, não vai mudar aquele que está desviado, não vai mudar aquele que está no chão, meu Pai. E muito menos os críticos, muito menos aqueles que olham e dizem: ah, está desviada por quê? Porque não quis saber de Deus. Por isso que está sofrendo, por isso que está padecendo, por isso que está assim, por isso que está desse jeito. Mas, Senhor, por favor, meu Pai, que sejamos como o apóstolo Paulo, que sejamos como o próprio Cristo, Senhor. Que quando vemos alguém, Senhor, precisando de ajuda, precisando de um milagre, precisando, meu Deus, ser abraçada, que possamos ir lá, meu Deus, e abraçar aquela pessoa, transmitir vida para aquela pessoa, o abraço da vida, da ressurreição, da transformação, meu Pai. Porque essa pessoa, meu Deus, não é porque ela caiu que não existe vida nela, não é porque ela caiu que não existe jeito para ela, Senhor. Então confirma esta oração e faça desse meu amigo, desta minha amiga, um resgatador, uma pessoa capaz de, com um abraço, ressuscitar, Senhor, aquele que já se considerava fora dos seus planos. Não por causa do Senhor pensar isso, mas existem pessoas que elas pensam que estão fora dos planos de Deus porque caíram, porque estão estarrecidas no chão, mas que possamos dar esse abraço amigo e ser resgatadores, meu Pai. Então confirma esta oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. Maravilha! Olha, chegamos ao ponto final de mais um programa tão gostoso, tão de Deus e tão abençoado. Mas, como eu disse aqui, chegamos ao final, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus fortaleça a sua fé e faça de você um ombro amigo para aquele que está precisando, faça de você aquele abraço amigo para aquele que está caído. Continue orando, continue acreditando, continue confiando, continue esperando no Senhor, tá bom? Porque eu acredito que Deus ele há de fazer um milagre e de ressuscitar essa pessoa que de repente ela acabou caindo
mas ela conta com um abraço amigo, e é o seu abraço. Não é o de mais ninguém, não é o do pastor da sua igreja, não é desse ou daquela, não é o seu. Tá bom? Seja um apóstolo Paulo, seja um exemplo típico de Cristo nessa terra e abrace aqueles que precisam ser abraçados, tá bom? Olha, fica na paz. Estaremos mais uma vez aqui no nosso próximo programa e eu conto com você, viu? Em nome de Jesus, você faz parte da família A Hora do Fone. Então, um forte abraço, um beijo no coração e até lá!